Olá, está no ar mais um Câmara Debate e hoje o nosso assunto é revitalização urbana. E para conversar sobre esse tema, os convidados especiais aqui ao meu lado é o Geraldo Calixto, ele é pedreiro e também participou da revitalização do Beco do São Jorge, né? Seja bem-vindo aqui ao programa, Geraldo. Obrigado. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. E ao lado dele está o Flávio Muniz, ele é professor e historiador e também participou desse projeto, né? Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Obrigada a você. E ao lado dele está o Felipe Viana, fotógrafo, que também participou desse projeto de revitalização do Beco do São Jorge. Muito obrigada pela presença, Felipe. Eu agradeço. Obrigado. E ao lado dele, o vereador Vico, também muito obrigada por participar desse programa. Obrigado, eu que falo, Larissa. Prazer estar com vocês. Que a gente possa fazer um grande debate e que possamos também discutir a importância da participação das pessoas, né? Quando o Estado é ausente em algumas ações, acho que as pessoas têm que tomar a rédea e participar. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos. E para obrigado. começar aqui ao meu lado, Geraldo, como que foi participar desse projeto de revitalização do Beco do São Jorge? Você que é morador do São Jorge há mais de 30 anos, né? Como que foi participar dessa Para mim foi um prazer. Essa aventura, né? Para mim foi um prazer. Que a gente vem brigando, lutando pelo aquele beco há muito tempo. Quando as meninas vieram com esse projeto, eu vibrei. Eu achei muito bom. Eu acho que é um projeto muito válido, que a gente precisa daquele local e o projeto que eles estão fazendo é muito bom. Eles estão, parabéns, é muito bom. E eu tô vibrando. Você participou ativamente, Ativamente, como pedreiro, estou vibrando com o projeto. Estou vibrando. Graças a Deus vai dar certo. Já deu certo. Já está dando, né? Já deu certo. E você, Flávio, como que foi participar desse projeto de revitalização do Beco? Então, eu tenho acompanhado as ações que as meninas têm desenvolvido, o pessoal da arquitetura aqui da UFO, o Felipe Viana, a galera do Alasca Filosofal, moradores como nosso amigo Geraldo. E para mim é importante. Importante porque o beco, ele não é só um espaço ausente, ali um espaço vazio. É muitas histórias que foi construída naquele lugar. E o projeto de revitalização, ele é um processo. Então a revitalização é como a vida, né? É um processo. Ela está em constante, nova, né? Exatamente, a vida nova está em constante, ele está sempre sendo constante. E agora está numa etapa muito importante que é ressignificar, dar um novo entendimento para aquele espaço. E eu achei muito importante foi a maneira como isso foi organizado. Foi de uma forma muito coletiva, não foi nada, digamos assim, de forma autocrática ou imposta. Mas foi uma coisa que surgiu de interesse de pessoas populares, como o Felipe Viana, que é mais jovem, desde o seu Geraldo, que é mais antigo, que já estava na alma dele essa revitalização, e um projeto brilhante que elas desenvolveram, e acho que isso se encontrou no momento certo. Pessoas bem intencionadas, né, que os moradores dali são bem intencionados e que estão querendo realmente mudar. Então, para mim, eu me sinto uma pessoa privilegiada por estar participando desse projeto. Que bacana. E você, Felipe, como fotógrafo e também morador lá do bairro São Jorge, como que foi toda essa participação? Então, eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo no Beco agora, porque era uma vontade que eu tinha há muito tempo. Eu encontrei duas pessoas maravilhosas, que são a Luísa e a Raíssa, que abraçaram esse projeto junto comigo. Não ia acontecer se não tivesse rolado isso, de eu conhecer elas acreditar nisso. E é muito massa, tipo, eu tô com o Geraldo, que é meu vizinho, o Flávio foi meu professor, sabe? E juntar isso tudo, essas pessoas, é muito maravilhoso. Que bom. E você, Vico, você também conheceu esse projeto, né? Falou pra gente sobre ele, sobre essa importância, como que é para você ver toda essa mudança, toda essa revitalização, né, do bairro São Jorge, do Beco do bairro São Jorge. Primeiro eu quero pedir permissão para fazer uma contextualização. A cidade de Uberlândia é uma cidade grande, é uma cidade, nós estamos numa cidade que tem boa topografia, então a cidade cresce muito horizontalmente. O município tem 4.300 e poucos quilômetros quadrados de área. A área urbana é uma área extensa. O município de Uberlândia é o 30º maior município do Brasil. Ele é superior a capitais. Então não é fácil você conhecer todo o município. Não é fácil as pessoas conhecerem todo o município. Não é fácil nenhum político conhecer todos os municípios. Particularmente eu tenho uma atuação junto ao bairro São Jorge. Então uma relação de convivência. Eu moro bem próximo ao bairro. Então eu já conhecia o beco e as dificuldades que as pessoas que moram ali já tinham. Pelo vandalismo, pela má utilização,
pelo distanciamento do poder público não estando presente, colocando lá os equipamentos necessários. Então a gente já via isso. Numa ocasião eu cheguei a propor para os moradores, talvez a gente fazer uma mobilização para solicitar para o município que levasse aquilo à venda, para que fosse arrematado pelos próprios moradores e fechasse o beco. Porque, como nós observamos, no Brasil tem vários becos por acidente, por erro de planejamento. O Brasil não tem beco por planejamento. Em vários lugares do mundo tem. Com exceção é Brasília, que é uma cidade bem planejada, que tem aquelas quadras, os espaçamentos com passagem para pedestre. O que eu observo é que no Brasil acontece isso acidentalmente, ou por desleixo, ou por incompetência. O Uberlândia não foi diferente. Contudo, depois de acontecido, ele é uma via de passagem. Ele é uma via que tem os seus 3 metros de largura, 250 metros de comprimento, é mais ou menos isso, né? É importante que haja uma revitalização, é importante que haja a presença do Estado. Quando eu fui procurado pelas estudantes de arquitetura para falar sobre o projeto, eu fiquei admirado, porque mostra a população se mobilizando, nesse caso especial, a academia, quer dizer, a universidade, através dos seus estudantes, se mobilizando, procurando a comunidade local para propor um projeto de humanização do espaço físico. E isso é muito importante. Eu pude sugerir o que as leis do município falavam sobre isso, sobre o processo de adoção, sobre a participação público-privada, como é que pode ter intervenção privada num logrador ou num espaço que é público, como é que pode acontecer um processo de sensibilização das pessoas, de conscientização das pessoas para cuidarem do que é deles. Então eu também estou assim, apaixonado pela ideia. Não tive presente nas ações iniciais de corpo físico, quando aconteceu encontros foram no final de semana e eu não estava na cidade, mas estamos aqui colocando o mandato à disposição, colocando a Câmara à disposição para poder intermediar soluções, né, que caibam a gente, a Câmara como um todo, e nós temos que discutir a cidade, temos que discutir democraticamente. Então, importantíssimo o projeto, quero dar a minha contribuição, espero que ali o mais rápido possível possa ser palco de manifestações comerciais, culturais, artísticas, quer dizer, que já começou, né? Então, parabéns a todos pelo projeto, estamos juntos para contribuir e esperamos que outros pontos da cidade, nós temos bequinhos menores, ali no Caraíba, temos até no Taiamã, por exemplo. Lá no bairro Taiamã tem becos, tem espaços que estão lá ociosos. Alguns já foram invadidos pelos próprios moradores, pelos comerciantes que são lindeiros, né, que já invade, abre e entra, e isso fica desse jeito que não deveria ser, né, porque como é que uma pessoa tem privilégio por ocupar o espaço físico em detrimento de outro, que é ou público, de outra, né? que é público. Então, aí a gente pode, a partir dessa discussão, promover grandes debates. Obrigado pela oportunidade para estar É uma aqui. ideia, né? Um exemplo para a cidade. Sim. E então ele foi feliz. Aquele beco já foi invadido por pessoas que fizeram casa naquele beco. Fizeram casa. A gente entrou com um projeto uma vez que aquele ali não tinha luz, não tinha nada. Era um breu à noite, não tinha nem jeito de passar. A gente lutou, conseguiu colocar a lâmpada, o poste pequeno. O vandalismo veio e quebrou tudo. Aí a gente conseguiu colocar a iluminação alta. Aliás, eu não sei se você conhece, logo abaixo, quase chegando no Glória, tem outro beco do mesmo jeito. Isso. Aquele beco ali é iluminado P2. O lá de baixo é o P1. Tá no mapa do São Jorge, está tudo igualizado. Uma vez eu entrei com, não lembro quem é o secretário, irmão. Ele andou conversando e fui lá, eu sugeri para ele, para passar o asfalto. Ele falou, Geraldo, não tem jeito da máquina entrar aqui. Tudo bem. Aí eu sugeri para ele, por calçamento, como tem no Baitiberi, a Rua Branca, a Rua Amarela, por calçamento. Ele, Geraldo, que ficou difícil. Eu acho que, não sei se é falta de interesse, não sei, não aconteceu. Mas esse projeto desses meninos é maravilhoso, é a coisa que o São Jorge precisava. Eles estão de parabéns, eu estou vibrando com esse projeto, eu estou sonhando. Eu tenho prazer de passar lá e olhar o beco hoje. Você vê, limpinho, arrumadinho, sem lixo, sem nada. Lá jogava cachorro morto, lá jogava animais mortos, briga. Já mataram gente lá naquela hora, já espancaram. Então, hoje você passa lá, você pode passar lá 10 horas, 11 horas, está limpinho, arrumadinho. Tem outro significado, né? É outra vida, viu? É outra vida. A ocupação do solo urbano em Uberlândia tem um contexto histórico muito interessante. O seu Geraldo ele é uma testemunha viva de como isso foi. Esse processo ia começar nos anos 80. Era um sentido de centro
da cidade voltada para o centro, né? O centro de uma cidade era o bairro, é o centro comercial. E os bairros eram conhecidos como periferia. Então, ficava às margens. E Uberlândia, especialmente, até mesmo pela forma como seus mandatários têm, normalmente os mandatários que estão no poder são das famílias de poder da cidade mesmo, e que eram detentores de terras dentro do espaço urbano, construiu esses bairros atrás de áreas verdes. Você pode perceber que o São Jorge existia, mas entre o São Jorge e o centro tinha um bolsão verde. Muito bom. Que esse bolsão verde, hoje, é ocupado por bairros nobres, inclusive condomínios fechados. Se você olhar pelo mapa, você vai perceber que o bairro São Jorge está atrás dos muros dos condomínios fechados hoje. Que começa ali do Camaru, existe uma linha de condomínios fechados que vai até lá em cima. Esses condomínios são posteriores ao bairro São Jorge. Então, essa estratégia de colocar bairros bem distantes, eu cheguei em Uberlândia em 96, vindo de Montes Claros. E eu fui visitar e trabalhei na UBSF do bairro São Jorge nessa época. Era terra. Nós íamos vestidos de branco, como o Geraldo está aqui, como eu era técnico de enfermagem, e simplesmente o ônibus não chegava em determinado lugar porque a lama, o barro não deixava. E aquele era o cotidiano de alguns moradores, que inclusive alguns ônibus nem subiam até determinada região lá em cima. Então o bairro começou com aquele sentido. Porque também acho que nós não podemos romantizar a história. Ela não foi romântica. E o bairro São Jorge ele foi ocupado inicialmente por trabalhadores. Foi trabalhador, gente que conseguiu comprar, como o seu Geraldo, o primeiro terreno ali. Eram terrenos que estavam acessíveis a essas pessoas. E essas pessoas trabalhavam aonde? No bairro? Não. No centro, distrito industrial. E eles tinham que sair de casa. Existia equipamentos públicos para atender os filhos deles? Não. Tinham algumas escolas que tinham uma estrutura precarizada para atender aquele mundaréu de crianças que estavam ali. Não é à toa que na virada dos anos 90 para os anos 2000, teve uma explosão de violência no bairro São Jorge. Só para você ter uma ideia, o índice de homicídio no bairro São Jorge, na passagem dos 90 para os anos 2000, era superior ao índice de homicídio na cidade inteira. Se matava mais no bairro São Jorge do que na cidade inteira, a média nacional, a média da cidade. Não é à toa que algumas escolas, inclusive, como o Parque São Jorge, onde o Felipe estudou, ganharam o terrível apelido na época de cadeião. Porque 60% dos menores infratores que estavam internados na época no CESEU, que era como se chamava na Cisaú, eles eram oriundos dali da região do São Jorge. Então muitos meninos já tinham ido, voltado, estavam estudando ali. Aí deu esse nome para a escola. Nome que a direção da escola, mais de uma década, vem tentando justamente tirar essa pecha na escola, né? Inclusive o Vico teve um trabalho social que ele faz lá na Escola São Jorge também, de cadeião, que é a Escola Estadual do Parque São Jorge. Então, tratando de humanizar esses espaços. Então, eu acredito que essa história vem à tona e culmina no que o Geraldo falou. Foi um espaço onde teve muitas coisas. E é uma via pública. Ninguém fecha uma via pública porque tem uma boca de fumo na via. Ninguém fecha uma via pública porque matou alguém naquela via. Né? Então, assim, não faria sentido fechar essa via pública. O que é preciso é realmente entender que ela é um espaço público, que ela é um espaço de pertencimento do povo e que ela precisa ser revitalizada para, assim, ressignificar e os moradores se apropriarem dela de uma forma saudável. No dia que eu estava lá com os meninos, tinha criança passando, tinha idosas passando, gente indo fazer compra tranquilamente no beco. E ainda está em processo. Eu imaginem vocês quando estiver pronto. Né? E como que isso vai ser? E eu tenho certeza que os moradores do bairro São Jorge são guerreiros, o que ele disse. Chegou lá para permanecer. Né? As famílias que estão lá há muitos anos nessa luta, viram seus filhos crescer, desde a geração do Geraldo até a geração do Felipe. Né? Olha quanto tempo se passou. E olha quantas mudanças aconteceram. Com certeza. Né? Positivas. É o grande São Jorge Guerreiro, né? É verdade, viu? É verdade, viu? Felipe, como que foi esse processo? Como que começou, né, toda essa participação na revitalização do beco? Como que foi o passo a passo? Tá. Começou de uma vontade que eu tive, assim. Eu moro lá há 25 anos e aí eu passava lá para ir para a escola. Na real, esses dias a minha avó até me lembrou uma coisa que, quando eu era mais novo, ela falou assim:
vou passar pelo beco. Aí eu falei, não, você não vai passar pelo beco porque é perigoso. E aí ela fala que fica muito feliz de hoje ver essa movimentação e que pensar lá de outra forma. E aí que começou nisso, tinha uma dificuldade porque passar lá era muito perigoso. Eu comecei a falar muito sobre isso com os meus amigos. Hoje a Luísa e a Raíssa estão fazendo disso o projeto de TCC delas, mas há um tempo atrás, como eu comentei com um amigo meu, ele fez também de um trabalho da faculdade dele, e aí começou a partir disso. A gente, no primeiro momento, a gente colocou carta na casa dos moradores para poder falar sobre a movimentação, sobre o que estava acontecendo. Depois disso... Foi rede social também, Foi, né? a gente fez por rede social e a última coisa que a gente fez foi colocar placas de sinalização, falando para colocar o lixo no lixo e colocar as lixeiras também. As lixeiras. Foi muito bom. A questão da arte também, né? Isso. Alguns grafiteiros de Uberlândia foram lá e deixaram uma arte deles lá e é isso. São vários aqui em Uberlândia, né, Vicó? Você comentou que isso vire exemplo para os próximos bairros também, que isso vire tradição, né? Uma boa tradição aqui na cidade. Sem dúvida, é referencial esse Isso. beco, né? Com aquele do Glória também, que é importante, que inclusive está mais marginalizado ainda. Se a gente pegar o contexto histórico do crescimento aí do núcleo, né, que é a região central para a região periférica, o outro está mais próximo a uma área muito problemática, uma área que ainda não tem documentação, que é fruto de invasão. Eu fiz uma crítica histórica do país, um país miserável, com grande desigualdade, sem planejamento algum, isso é lamentável. Mas graças a Deus as coisas estão mudando, não pelos gestores, porque tinha que mudar o processo histórico, as pessoas vão gritando, dando cotovelada, participando, e é importante que ele seja humanizado como foi colocado. Quando eu propus a venda da área, fechar a área, foi porque as pessoas estavam desconsoladas. Elas não aguentavam mais. Falei, olha, a proposta que eu faço é essa. Tudo tem jeito, tudo tem caminho. Basta a gente arregaçar as mangas e ir atrás da solução. Foi o que eu podia propor naquela época. Quer dizer, importante que agora, como eu disse, as duas estudantes que pegou o tema para o seu TCC, que levou à universidade, que provocou mobilização, que chamou todos os moradores, o professor historiador, o artista profissional, morador da área, um grande cidadão que também está lá há muito tempo para participar e lá virar um beco que não só sirva de acesso, de passagem rápida de uma rua para outra, de um lado ou outro para o bairro, mas que a gente possa, a partir daquilo ali, promover um local de visitação, que possa pensar um turismo naquele local. Aonde tem isso? Tem isso atrás do cemitério em São Paulo, o Beco do Batman, por exemplo. Quem conhece aí? Quem conhece? Eu conheço o Beco do Batman. É atrás de um cemitério em São Paulo, dentro de 2 bairros nobríssimos, mas que era uma área abandonada, degradada, com um problema que hoje é ponto de visitação, um dos pontos mais importantes do país de visitação. Virou ponto turístico. Pega a escadaria da Lapa, por exemplo. Quem conhece aí? Também conheço. Isso foi feito um trabalho lá com um artista estrangeiro, com um latino, uma pessoa que estava lá, que morou ao lado e que começou a colocar azulejozinho e que deixou aquilo muito bonito, com a presença de muitas obras, e hoje é visitação importantíssima do Rio de Janeiro, que é a cidade referencial no Brasil, quando se trata de turismo, né? Lembra de Rio de Janeiro para o mundo. É a cidade que as pessoas visitam. Então é importante que haja essa participação e que a partir disso possa ser ali fomentador de novas fontes de renda. Muito bacana, muito legal. E nós somos o quê? Um despachante aí de soluções, intermediador dessa questão. Vamos embora trabalhar. Vocês estão de parabéns, a Raíssa, a Luísa, a universidade está de parabéns. E que ali, tomara a Deus, que logo, logo possa ter luminárias maravilhosas, inspiradoras. Ali pode ser palco de shows, né? De shows, de filmagens, de peças. Que bacana! E que os meninos, né, que ali estão nascendo, né, as crianças, os jovens, possam ver oportunidade através disso que está sendo feito, como é que ele pode ser um profissional amanhã ou depois do cinema, da fotografia, da música.
É importante que é importante que essa luz ela possa expulsar as trevas. As trevas é a ausência de perspectiva. As trevas é o abandono. É o vandalismo. Aí vem o vandalismo. As pessoas não estão atentas à sua responsabilidade de cuidar, de não jogar um animal morto, Isso. de não ir lá fazer bagunça, assassinar alguém. Nós podemos pensar isso no século que nós estamos, onde uma pessoa tira a vida da outra. Isso é um absurdo, mas ainda existe, né? Quer dizer, a loucura humana, a falta de instrução, a violência, o comércio excessivo de droga, a falta do Estado presente nisso. Então acho que esse tema aí a gente pode discutir muita coisa, mas estamos aqui brindando a solução que já foi dada, né? Brindando a revitalização também, que né? já está acontecendo. Quer dizer, brindando a boa ocupação. Parabéns. Todos estão de parabéns. Tem um historiador chamado Peter Burke que ele diz o seguinte, que é dever de historiador lembrar a sociedade aquilo que ele quer esquecer, né? Quando eu falo de espaços públicos, eu falo assim, que aquele beco era e é de responsabilidade do poder público, que recebe da população para cuidar dele. Mas até certo tempo, ou esporadicamente, ia fazer alguma outra ação. E é óbvio que isso torna um problema para todos. Problema para os moradores, problema para a polícia, problema para os jovens que crescem na região. O beco ele é sintomático, ele revela, tudo isso que o Geraldo falou que acontecia no beco, são os sintomas do que existiu, que foi a ausência de instrumentos públicos, né? De ferramentas públicas para atender a demanda, por exemplo, dos adolescentes do bairro. E aí a gente lida com a questão do vandalismo. O Estado é vândalo quando ele não cuida do que é responsabilidade dele cuidar. Tem um departamento de limpeza urbana, mas os moradores tiveram que se mobilizar para limpar um espaço que é de responsabilidade do poder público. É responsabilidade do morador não sujar? É responsabilidade do morador. Mas ande pelas lindas ruas do Caraíba e ande pelas ruas do bairro São Jorge para você perceber a quantidade de funcionários de limpeza urbana que são mandados para um e para outro. Então existe essa questão. Moram no bairro, a gente sabe quantos varredores passam na nossa rua. É verdade. Então, assim, quantas vezes a capina é feita naqueles meios, não é isso, professor Geraldo? É verdade. Antes de ontem, eu aí saindo para trabalhar, o pessoal estava fazendo capina e a gente fica até surpreso. Poxa, fazendo capina aqui. O que aconteceu, né? Vai ter festa? Alguma coisa. Você falando no espaço do beco. O Felipe fez um evento lá que foi um espanto, né, Felipe? É um clipe. O clipe foi a coisa mais linda, gente. Então, é um espaço público. Por que não ser utilizado por poder, para a população? Todo mundo gosta de ter um lugar para ir passear, para levar a criança para brincar, para fazer qualquer coisa. E o beco está se tornando um lugar desse. Vai lá para você ver, quem conheceu o beco, quem conheceu o beco hoje, a diferença é grande. Isso é bom para mim, é bom para meus netos, é bom para meus filhos, é bom para a população. Que a gente mora na periferia, aí daí, a gente tem direito a... mesma coisa de uma pessoa que mora no centro da cidade. Eu luto muito em cima disso. Gosto muito tenho meus deveres, mas tenho meus direitos também. Luto muito pelos meus direitos. E eu acho que esse beco é a pontinha do iceberg, mas é o início de muita coisa boa que vem acontecendo em São Jorge. Acredito muito nos jovens, sabe? Muito nos jovens. Nossa, eu vibrei quando eu conheci as meninas. Acredito muito nos jovens. Tá acabando de falar para as meninas ali. Vocês têm a força, vocês têm a força. Luta que vocês têm a força. Então, eu penso o seguinte, enquanto tiver pessoas igual o Felipe, igual essas meninas, sim, a gente consegue as coisas, vai conseguir sim, vai melhorar. E ali é interessante porque assim, se você pensar que os moradores que tomaram a iniciativa, isso é um motivo, os moradores e as estudantes, isso é um motivo de muita alegria, mas isso é um sintoma de ausência de quem deveria cuidar. E isso não pode deixar de ser dito porque assim, tá bom, elas estão correndo atrás de muitas coisas. Eu recebi uma ligação do pessoal de um grupo chamado Brain, né, que elas estão em contato, um pessoal da alta tecnologia de uma grande empresa aqui da cidade e que está super interessado em cooperar com isso, empresas privadas. Agora você pensa, nós temos uma iniciativa popular, uma iniciativa acadêmica, uma iniciativa corporativa, digamos, privada,
e o poder público para atuar em cima da solução de um problema que era o poder público que tinha que propor. Então, como eu vi que está aqui como representante da Câmara Municipal, né, eu tenho certeza que ele está atento a essas demandas, porque foi ele que propôs, né, esse encontro, e eu tenho certeza que você pode ser o porta-voz dessa iniciativa, porque não só o espaço do Beco do São Jorge, né, mas outros becos e outras praças, outras vielas, outras esquinas, que ali no bairro São Jorge tem várias. E que está bem esquecida. Exatamente, bem esquecida. Tem um espaço que eles criaram, é curioso isso, essa questão da periferização. Primeiro, Uberlândia centraliza tudo, depois descentralizou tudo, foi um movimento para o lado. Por exemplo, Luiz Ótio Freitas, quem vem na cidade a gente já fala assim, né? No São Jorge a gente não fala mais que vamos no centro. É verdade. Eu vou lá na cidade. Porque para nós, o São Jorge já virou uma cidade. A gente sai de lá para fazer pouquíssimas coisas. Pouquíssimas coisas que não tem lá, igual ele falou, um banco, etc. Mas esse movimento de periferizar, jogar para os lados, acabou tendo um sentido também que os últimos governantes deram, eu acredito que isso foi iniciativa do poder público também, dos empreendedores locais, que foi dar vida comercial para os bairros, uma vida mais abundante. Só que essa vida não chegou em todos os segmentos. Por exemplo, no lazer, que é uma grande população do bairro São Jorge, é como o Felipe, quando foi meu aluno, jovem. E o que eles têm no bairro para lazer e entretenimento? Sintomático. Pouquíssimas coisas ou nada. Praças abandonadas, né? Então, esses meninos andam na rua, vocês vão jogar na praça, mas lá na praça tem pessoas do mal, etc. Falta de segurança, não sei o quê, mas não adiantaria nem pôr uma viatura do lado, né? Essa é a questão. O que está em questão é que onde o poder público está ausente, outros poderes se tornam presentes. Entendeu? Então você tem que dar estrutura mesmo. E então ocupar de forma consciente o beco, praças, vielas, esquinas, é a forma mais inteligente de pensar isso e perguntar principalmente aos moradores, que eu acho que esse é o brilho desse projeto, que ele não está sendo feito de forma isolada. Elas sentaram com o Viana, com o seu Geraldo. Eu cheguei lá e vi pessoas conversando sobre o beco. Falei, cara, isso é diferente. Aqui na cidade é diferente. Por isso que eu sei que vai para frente agora. Eu acredito nisso. E você, Vico, como Poder Legislativo, Câmara Municipal, o que você fala a respeito dessa questão que o Flávio levantou? Nós estamos falando a mesma coisa. A mesma? Acabei de falar que onde tem treva, não tem luz. E a treva, que eu disse, é a ausência do Estado. A gente pegar a questão histórica, quem são os detentores de poder no Brasil são os senhores feudais. Lógico que o proletário não tinha acesso ao poder e os senhores abandonaram a população. A população é vítima de um processo, da falta de educação, da falta de várias ações que poderiam ter e que foram desrespeitosas, e esse Brasil tão desigual. Agora nós já estamos buscando uma evolução, onde as pessoas não calam mais, elas são inquietas, elas gritam, e eu digo que nós temos que fazer isso. Quando a gente fala em poder público, o poder de execução é o executivo, é o prefeito. Ele que executa, ele que propõe o PPA, que é o Plano Plurianual, ele que propõe a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e ele que propõe a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que define como será gasto o dinheiro que vai ser arrecadado. E ele que vai e executa. Cabe ao Poder Legislativo fiscalizar. Por isso que o Poder Legislativo é composto por 27 pessoas, que representam segmentos diversos, cantos diversos da cidade. Que nós estamos lá fazendo o quê? Nós somos o povo, representando o povo. Então nós temos que cobrar. A gente tem que exigir que na lei orçamentária, que no PPA, né, que na LDO, tenha lá a previsão de investimento em áreas diversas, como o caso dos espaços públicos das praças, dos becos, dos campos, dos poliesportivos. Então, eu digo que é importante fazer o que a gente está fazendo. Eu não sei quem citou, acho que foi o seu Geraldo. Por que o centro tem um tratamento diferenciado, sendo que o tratamento tem que ser igual? Não, o tratamento não tem que ser igual. Quem precisa mais tem que ser melhor tratado. Sim, com certeza. Não existe isso. Um dia perguntaram para um pai, mas você gosta mais de um filho? Você cuida mais dele? Não que eu goste, ele precisa mais do meu cuidado. Eu dou esse exemplo direto então, na minha casa. Não tem que ser igual, tem que ser diferente. Tem que ser melhor cuidado.
porque é quem mais precisa, indiscutivelmente. Aí nós temos que ir para a busca disso, nós temos que ir para o poder público, seja candidatando, seja cobrando. Nós que administramos nós mesmos. Sem querer ficar contando historinha, eu também gostaria de contar outra, que é a história da teoria da janela quebrada, que foi proposto nos Estados Unidos, não sei se vocês conhecem. Os Estados Unidos estava vivendo um momento de degradação, de violência, de bairro periférico abandonado, de grande problema. Aí um grupo de profissionais na área de psicologia propôs para o Estado, propôs para os mandatários. Falou, vamos fazer um teste aqui, colocar uma viatura intacta, bonita, da polícia, num bairro nobre, chique, limpo, bem cuidado, de pessoas educadas. Colocaram uma viatura com a janela quebrada num bairro de periferia, onde tinha problemas. O que aconteceu? Acabaram de quebrar a viatura. Acabaram com toda a viatura. Aí eles falaram, calma, foram lá e quebraram a janela da viatura também, que estava num bom bairro. O que aconteceu? Também quebraram a viatura. Ou seja, bagunça chama bagunça. Desordem chama desordem. Nós temos que propor a ordem, é o Estado que tem que fazer isso. Quer dizer, que tem que estar presente, que tem que arrumar, que tem que cuidar, que tem que, talvez em algum momento, endurecer com as regras, a fim de despertar conscientização, que as pessoas vão tendo consciência. O investimento no estudo é tudo. Melhorar a qualidade do ensino, melhorar as condições físicas dos locais de ensino, da escola. A educação é a base, né? É a base de tudo. Apesar de que hoje em dia nós temos que repensar a educação, porque os meninos de hoje são inquietos porque são tecnológicos, porque são rápidos, eles não querem mais para a escola. É uma outra discussão que a gente também tem que acabar de pegar para fazer, porque os meninos não querem mais estar na escola. Com uma lousa, com o professor escrevendo, eles não querem isso mais. Eu não sei para que rumo vamos, mas aí os profissionais estão já estudando isso, porque eles não vão ficar. A escola é chata, a escola é insuportável para as crianças e para os jovens de hoje. Nós temos que repensar a educação, que é a base para tudo. Temos que ser críticos, sim, professor. Temos que criticar, falar, exigir respeito do mandatário. E pensar a nossa cidade boa para todo mundo. Pensar uma cidade feliz. A cidade de Uberlândia não está feliz. As pessoas estão deprimidas, as pessoas estão infelizes. Eu estou achando que está faltando alguma coisa. O Brasil não está feliz. Mas está faltando a gente, então, não aceitar as coisas do jeito que estão. Não agachar a cabeça. E aí exigir que o nosso país melhore. Aí é importante esse debate. A Câmara, o que ela faz aqui? Um debate. Estamos fazendo crítica pontual, não estamos batendo em ninguém, mas estamos batendo no abandono dos temas, né? Estamos batendo no abandono de ações. Isso não podemos ficar quieto. A Câmara tem que propor, no mínimo, conscientização. O cidadão que está nos ouvindo, peraí, que consciência eu vou ter a partir disso? Como é que eu vou fazer política? Porque o que o senhor faz, Geraldo, não sei se o senhor já foi candidato alguma vez na vida. Meu negócio, eu sou de liderança. O senhor está fazendo política. O senhor está discutindo política pública. Isso é importante. A gente parar de demonizar a palavra política. Política, para mim, é a maior invenção do ser humano. Mas nós temos que fazê-la, praticá-la. E estamos fazendo aqui, né? Importantíssimo. E temos que falar, a hora que tiver que criticar a mim, me critique. Aponte o dedo, chame. Eu sou falho. Vou errar muitas vezes, mas vou tentar muitas vezes trabalhar e fazer o melhor de mim. Como eu disse, naquele momento eu falei, vocês estão tão insatisfeitos, o caminho é esse, e pode ser feito. Lógico que não foi feito, que bom que não foi feito. Né? Eu me equivoquei ao propor, mas é a primeira ideia que eu tive. Não está aqui mais quem falou. Agora vamos trabalhar. Quer dizer, que não seja um esforço só da população. É um fruto do amadurecimento. Que o poder público possa fazer. As empresas, elas estão atentas. Por que a empresa quer investir lá? Sim, porque ela quer ser simpática ao cliente, o futuro possível cliente dele. Que bom também, não vamos demonizar isso. Ela tem o direito de ser simpática, de estar presente e amanhã ou depois de atrair cliente. Tá bom, é assim que funciona. Mas todo mundo quer algo em troca. A população, o que ela quer em troca? Paz, qualidade de vida, felicidade, né? E aí é uma junção de todos e vamos trabalhar. Esse é o caminho. Tem uma coisa que você falou na sua fala que me chama a atenção, que é a respeito sobre educação, né? E como eu estou bem presente na área de educação, lá no bairro, principalmente no bairro São Jorge, tem duas escolas de ensino médio, Escola Professor Inácio Castilho e Escola do Parque São Jorge. Durante esses anos todos, eu quase não vi
meninos pularem o muro da escola para ir embora. Mas eu já vi meninos saltarem para entrar para dentro da escola. Para usar a quadra, principalmente. Para estar dentro da escola, porque era o único espaço onde eles se sentiam pertencentes a alguma coisa. E se tem uma instituição naquele bairro que é responsável por tentar sanar a ausência, os problemas causados pela ausência do Estado, são as escolas. As escolas municipais, que sempre tiveram... a Escola Municipal de Uberlândia, ela sempre teve, sempre não, pelo menos assim, digamos assim, os últimos 20 anos onde eu conheço, tenho esse conhecimento com as escolas, umas boas estruturas. E são bons professores, alguns deles moram na comunidade, outros não. Mas a gente vê o esforço que se faz para isso. Então, por exemplo, o Felipe, ele estudou no Parque São Jorge. E por que a escola do Parque São Jorge, hoje o regime, inclusive, é de colocar as pessoas próximas do lugar onde eles moram, né? Mas aqui em Uberlândia as escolas já foram escolas que, por exemplo, tinha escolas centrais aqui que eram consideradas as melhores escolas da cidade. Hoje isso não é mais uma verdade absoluta. Tem escolas periféricas que estão tão excelentes quanto. A Escola do Parque São Jorge todo ano tem alunos aprovados na Universidade Federal de Uberlândia. Igualmente o Inácio Castilho, igualmente o Frei Egídio. Então, as escolas de periferia. Então, a escola ocupou esse espaço também. E ela absorveu todos esses problemas. Agora, você imagina um EJA noturno naquela escola. Naquelas escolas. Nas municipais tinham. O que é o EJA? Estudos de jovens adultos. Aquelas pessoas com déficit na sua aprendizagem, deixou de estudar porque tinha que trabalhar, teve filhos, voltam para a escola. E, igualmente, essas pessoas adultas trazem outros problemas juntos também. Então, a escola acabava sendo esse local. Então, é uma faceta dessa ocupação, que entra o que vocês falaram, educação. Só que educação e formação não podem ser confundidas, né? Porque a escola, ela não educa o aluno. A educação tem que vir de casa. Então, isso é sintomático. Né? Isso é sintomático. Então, a escola ela vai se esforçar para ensinar, o professor vai se esforçar, e é o que eles estão fazendo lá, o que eu percebo que as escolas estão fazendo. Mas entra naquela questão que eu falei anterior. Esses pais, eles trabalhavam o dia inteiro. Tanto que outras iniciativas para auxiliar o bairro foram criadas ao longo do tempo. Por exemplo, os mais antigos lembram o que foi o lar. Né? Já chegou a Estudei lá. Estudou no lar. O que tinha no lar? Eu fiz informática, tinha futebol, tinha balé. Tinha várias atividades. Várias atividades. O lar, ele foi iniciativa de um... Chico Xavier, do Bittar. Bittar, João Bittar. João Bittar, foi a iniciativa de João Bittar. Hoje, onde era o lar, antes de demolirem tudo, primeiro virou um lugar abandonado e pronto, aconteceu. Então, quer dizer, esse espaço desaparece. É complicado isso. Então, as escolas, elas precisam abrir para a comunidade. Havia vários projetos que funcionavam nos finais de semana nas escolas, inclusive eu tinha um projeto, junto com os alunos lá do bairro, de futebol numa escola, todo sábado à tarde. Esse projeto ele teve que ser cancelado porque, sob a alegação de contenção de gastos, foram demitidos vigilantes das escolas e substituídos por câmeras de empresas privadas, porque o vigilante físico não poderia mais ficar por questão de hora extra e tal. Eu estou falando que esses meninos, mais uma vez, ficam sem espaço. Estou falando que, tá vendo? A gente está indo e voltando a mesma coisa, parece que é elástico. Aí, quando está começando, quais são os espaços públicos que tem disponível para esses meninos hoje lá? Escolas. Essas escolas merecem atenção. Tem o CEL, que é um pouco mais abaixo. O CEL está na última rua de toda aquela região, encostado na fazenda. Ninguém vai sair lá do São Jorge 1 caminhando para ir lá. Permita. Sim. O CEL é um programa, um projeto federal. Uhum. É uma construção de uma edificação e só. Sim. Tem que ter programa. Quem que é o profissional que está lá ministrando as aulas? Quem mas organiza o tem- CEL? Quer dizer, mas tem gente- hoje está sob o comando da administração municipal. Quer dizer, mas não tem programa, porque não tem política pública voltada para isso. Pra O que é jovens. política pública? É o investimento do dinheiro de forma continuada, com um programa começo, meio e fim. Essa é uma briga que nós temos. Por exemplo, nós temos uma Futel aqui, que todos os anos ela não tem orçamento nem para a sua própria manutenção, quiçá para investir, para montar escolinha esportiva para criança, para jovem, para apoiar os atletas que já existem, que uma grande ferramenta educadora é o esporte.
É uma grande Eu acredito ferramenta muito nisso educadora. também. Então, assim, isso é que é lamentável, que a gente vê que tem políticas públicas que são negligenciadas. E os prefeitos, porque eu já sei como é que eu vou investir o dinheiro lá na ponte. Pera, a gente precisa de ponte, de transporte, de asfalto. Mas a gente precisa de educação, de ocupação para jovens, para crianças, de promoção de saúde preventiva. Porque um dos maiores gargalos do Brasil é a saúde. É onde mais se gasta, mais se investe, onde as pessoas mais se sacrificam. E quais são os problemas de saúde básicos? O problema de saúde é hiperpeso, hipertensão e diabetes. É falta de quê? De qualidade de vida. A maioria dos problemas são assim. O câncer é problema de falta de qualidade de vida, de bons hábitos, de boa alimentação, de peso ideal. A maioria dos cânceres. E que gastam muito. Então, essa discussão eu adoro, porque conheço a fundo. Lá no São Jorge eu tive 2 projetos. Um esportivo de taekwondo, de lutas. Conheci sua escola particular. Tive um projeto que chamava MPB na escola, que a gente falava sobre música popular brasileira. Eu adoro música, para mim é a arte. Eu tive um relato de uma menina que nunca sabia o que era música popular brasileira, e tudo é música popular brasileira, né? Do que a gente ouve. Ela ficou apaixonada pelo que nós apresentamos. Que nós apresentamos a história da música popular brasileira na sua questão cronológica, quer dizer, desde 1920 para cá, o que acontece, quem são as pessoas, os compositores, os cantores, e também apresentamos uma proposta geográfica, o que está acontecendo com a música popular brasileira no Brasil, seja no sul, no norte, leste, oeste. Então foi maravilhoso trabalhar com as pessoas. Onde? Numa escola. Qual o tema? Qual o investimento? Naquele caso, eu busquei investimento privado e sobre também meu investimento. Hoje a gente não conseguiu mais fazer, mas nós temos que retomar isso. Exigir do Estado que tenha programa, que tenha ação, que dê ocupação, que construa os espaços físicos, mas que os mantenha com qualidade, com segurança, com bem-estar, com a janela intacta, não quebrada. É essa grande discussão que gostei da questão do elástico, né? Vai e volta. Vai e volta. Mas é importante que agora há pouco a sociedade esteja atenta, já saiba da sua responsabilidade, já comece a cuidar, que os pais não abandonem os filhos. Quem abandona, com certeza, é por despreparo, por falta de consciência, porque também foi vítima de maus tratos, porque também foi abandonado e vai virando um grande círculo vicioso. E aí temos que discutir novamente o orçamento. Parece-me que esse ano o orçamento chegou propondo um valor a mais para o esporte. Será que vai executar? Acho que é ano eleitoral, para não ouvir muita crítica, né? Mas a gente sempre fala que os recursos que estão lá não são suficientes. Nós temos que tirar de outra... Tem que tirar da comunicação, por exemplo. Parar de fazer propaganda. Propaganda da torneira é água saindo da mesa. Eu falo isso sempre. Abre a torneira, sai a água, já é propaganda. Tem que ficar soltando foguete e colocando na televisão. Vitor, eu tinha a escolinha ficou 9 anos trabalhando com a escolinha. Mas a maioria, quem me ajudava, vinha de Brasília. O poder público aqui pouco me ajudava. Então, o que vinha mais de Brasília do que de Belo Horizonte e Brasília para me ajudar. Às vezes ia no hotel, não porque eles não queriam, porque, igual você falou, o orçamento era pouco, não tinha como eles ajudar, tinha que manter a escolinha da hotel, então ficava por último. Chegou num Quantos ponto... meninos passou lá, né? Olha, eu devo ter passado na minha escolinha na faixa de 1.500 meninos. 1.500 meninos. Estão todos lá, graças a Deus, a maioria deles, que nosso intuito não era formar jogador de futebol, atleta, era formar cidadão. E a gente conseguiu. Eu sou uma pessoa que eu dou graças a Deus toda hora por ter conseguido. Os meninos estão tudo lá, igual o Felipe, eu conheço todo mundo lá, todo dia eu vejo eles, todo mundo tem seu serviço, leva a sua vida, então não marginal, isso é muito bom. O esporte é uma coisa muito boa na conclusão da família, viu? Gente, eu esqueci do de jiu-jitsu que acontecia na Municipal. Ali No Jaci? Pro Jaci de Assis. A gente tinha o de jiu-jitsu lá também. Exatamente. Esqueci. Porque esses projetos que o Vico está falando, que o Geraldo faz, por exemplo, eu estou com desde 2007. Eu coordeno a ONG Escola da Vida. E hoje os meninos que foram alunos são os instrutores da Escola da Vida. Alguns foram inclusive colegas do Felipe, meu filho, Lucas, o Gustavo Medrado, que faz jornalismo aqui, o Jean Neves, que é da Artes. Então, vários meninos que passaram lá. Esse educar para a cidadania. Né? Então, eu acredito que a comunidade tem muitas boas iniciativas, só que tem muito pouco apoio. E quando a gente fala de apoio, às vezes não é o dinheiro, sabe? Não é o recurso, às vezes é o recurso físico, Vitor.
Por exemplo, nós fomos impedidos de usar a quadra da escola no final de semana, sendo que o custo operacional basicamente era o mesmo. Eu sei que mas passou pela crise, mas só que, veja bem, quando você fecha ou chama investimento em educação de gasto, você não entendeu nada do que é educação. Nelson Mandela tem uma frase que é poderosa, ela diz assim: a educação é a ferramenta mais poderosa para transformar o mundo. E era isso que o Sr. Geraldo estava fazendo, é que o pessoal do Jiu-Jitsu está fazendo, é que o pessoal que está estudando no MPB está fazendo, é isso que a gente está tentando ensinar, a galera do Beco está fazendo, o Alaska Filosofal, que é um grupo de hip hop rap lá do bairro, por exemplo, quando eles estiveram na escola municipal falando sobre hip hop com as crianças, é essa educação para a cidadania. Eles foram lá, eles estavam recebendo? Não estavam recebendo. Mas e outra coisa, as escolas lá são abertas. Eu não posso me queixar disso, são escolas que estão atentas. Posso falar sobre o projeto? Posso apresentar um projeto? Porque os professores sabem o quanto isso é importante para a vida dos meninos, para evitar que eles caiam na marginalidade, sabe? Porque eu vi o Viana pequeno, o senhor viu ele crescer, né? Nem fala. Mas assim, a maioria dos meninos que a gente conhece lá no bairro é assim, eles eram pequenos, depois tinha aquela barba no rosto, assim, você fala, eles me chamam de tio Fio. Tio Fio, quem é você? Porque professor esquece, né? O Vic falou que não lembra muito de nome, agora você imagina, a gente olha no rosto, você fala, mas é você e tal. Tem meninos nossos que já foram, que passou, foi pro sistema penitenciário, saiu, regenerou, voltou. Tem uns que nunca foi, nunca nem soube o que era isso, mas eles vão sempre voltar para casa, porque o São Jorge é a casa dessas pessoas, sabe? Então, eu acredito que é preciso repensar. Você vê que a partir do Beco, nós estamos discutindo São Jorge, estamos discutindo ocupação urbana, estamos discutindo educação. Aí a gente vai pensar que o Beco é simplesmente um pedacinho, uma via, né? Não, é uma mola propulsora, né? O que o Beco é São Jorge. É São Jorge. O Beco é São Jorge, a verdade é essa. O Beco é São Jorge. O Beco tem tudo a ver com São Jorge. Se você tirar um retrato do Beco, você vai conhecer o São Jorge. Com certeza. Então, pessoal, esse mês agora especialmente, né? Eu não faço parte do movimento, mas eu acompanho de perto eles. Tem as Congadas. E lá tem 2 grupos, não é isso? 3, agora 3, né? É o Moçambique Estrela Guia. Daquele menino que trabalha aqui na... Tem o do Aramis. Daquele menino que trabalha aqui na UFO. Esqueci o nome dela. Quando a Congada vai passando na rua, o pessoal já fica... Sabe aquela atração? Aquele sentimento, aquela coisa, aquele toque, o tambor que chama você para sair, para ver, entendeu? Não é nem questão de religiosidade diferente, não, nada disso não, a beleza da arte. Então, as Congadas lá do bairro São Jorge, hoje tem 3 grupos, eles fazem isso. Fica imaginando a Congada lá no Beco, imagina que loucura que não vai ser. Não, aquele Beco vai tremer, rapaz, vou te falar. Não, é sério, eu fico impressionado com isso, essa ocupação. Né? Então eu falo assim, nós não invadimos, a gente ocupa, né? Eu sei que existe um sentido de civilização, porque planejar a urbanização é tentar civilizar o outro sempre, né? Então quando você olha para a geografia de Uberlândia, você vai ver isso. Estrangeiros que vinham servir como voluntários na ONG lá do bairro São Jorge, eles vinham e eu levava eles em 2 lugares. Eu levava eles no Glória, porque o Glória é desde 2012, e levava eles ali no bairro, aqueles bairros mais condomínios fechados, aquelas casas mais de classe alta, de alto padrão. Eles ficavam chocados, eles falavam, isso aqui são 2 cidades. Não tem sentido. Essa aqui é realmente aquilo que a gente escuta falar de pobreza do Brasil. E o outro, eles têm a sensação de que estão nos Estados Unidos, em algum bairro de classe média lá. Mas é a mesma cidade, distância de menos de 1 quilômetro de distância. Né? O contraste é muito grande. O contraste é muito grande, né? Se você sair por ali, o exemplo atrás do Aurora ali... Você sair naquele condomínio fechado, o mundo é outro. Onde eu tô, gente? Eu tô perdido. É outro mundo. Você volta no Glória, você fala, gente, que isso aqui? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu trabalho no Glória direto. Eu fui a primeira pessoa que entrar dentro do Glória, que eu tenho muita amizade ali. Até eu não vou dentro do Glória, não, que eu faço de... Não, eu vou, não tem importância. Eu vou lá, tem muita amizade, mas a vida ali é difícil, gente. Sim. Não é fácil, não. Agora ela vai melhorando, que ela vai... Estou instalando energia, vai vir água. Ela vai melhorando muito, mas não é fácil, não. O contraste é grande. O contraste é grande.
Aí quando vier a pavimentação, e essas coisas às vezes são lentas, por isso que eu falo, uma coisa, na história a gente chama de indício. Você fareja, você pegou um negocinho para você pensar toda a lógica daquele lugar. O beco, ele permite você refletir isso. Eu tenho certeza que esse é o exercício que as meninas estão fazendo no TCC delas. Você pensa que elas estão discutindo só o beco, quando vocês estão discutindo a ideia de ocupação do ser humano que a gente tem. Então, por exemplo, eu vi uma coisa no beco, no dia que eu estava lá, um moço passou, caiu um papel no chão, ele pegou o papel e jogou no latão. Quem colocou os latões lá? O pessoal do projeto. É o que eu estou te falando, mas quer dizer, será que o que nós chamamos de vandalismo é porque não havia coleta seletiva? Fica a pergunta, né? Eu passo o seguinte, eu acho que o brasileiro, o ser humano, ele é sem educação. Não, ele não é sem educação. Falta oportunidade de ser educado. Sim. Se não tivesse o latão lá, se não tivesse colocado, ele ia pegar o papel para colocar, mas o latão está lá, ele sabe que é para pegar o papel e jogar dentro do latão. Processo, então, uma coisa vai aumentando a outra. O pessoal tinha medo. Quando eu falava que eu morava no São Jorge, nossa. Acho que quem mora lá sabe disso. Não era? É verdade. Teve uma pessoa, uma vereadora me procurou um dia. Como é que é o São Jorge? A melhor forma da senhora conhecer o São Jorge não é vir aqui conversar comigo. É só tirar essa sandália, calçar um sapatinho, uma chinelinha e ir lá. Ir lá. Sentir o que as pessoas vê. Não é só falar para você, não. Eu tenho um projeto todo ano, fim de ano. Cheio de projetos, né? É um projeto assim, meu, esse é meu que eu gosto de fazer. Então, todo fim do ano eu vou numa pessoa que me ajuda, faço cesta básica. Aí sai lá no cantinho mesmo, aonde eu vejo que as pessoas precisam. Então, é aí que as pessoas conhecem as pessoas. Se você me perguntar hoje aqui, Geraldo, você sabe quem está passando necessidade? Eu sei, porque eu convivo com eles lá. Eu tenho convivência com eles. Então, se você não tirar a sandália e for calçar um sapatinho, qualquer negócio, não tem jeito você conhecer o São Jorge. Tem que experimentar. Tem que saber, tem que viver o que a pessoa está vivendo. Isso. A melhor forma de você conhecer as pessoas é convivendo com ela. E a mesma coisa, quando dá o nome São Jorge, a gente pensa assim, quem deu esse nome, né? Normalmente. A gente nunca sabe quem deu esse nome. A gente nunca imagina. É os nomes das ruas, esse sentido de região, né? Então, um exemplo, de repente, quem era do Aurora, do Laranjeiras, do Seringueira, do Campo Alegre, do São Jorge 1, 2, 3, acho que era até o 4? Dos 4. Até o 4, Glória. O Glória, eles fazem questão de separar. Não é nem mais, o bairro Elison Prieto, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Elison Prieto é isso mesmo. Elison Prieto, não né? sei. Então, aí eles denominam tudo agora é Grande São Jorge. Ok. E quando você dá o nome do Grande São Jorge, é muito interessante, porque na verdade são muitos São Jorges ali dentro. São muitas formas de pensar. É o São Jorge que você pode olhar ele pela perspectiva da religião, da religiosidade. Você vai ter terreiros de candomblé, você vai ter igrejas evangélicas, você vai ter igrejas católicas. Você pode olhar da perspectiva da universidade, das escolas, você pode olhar da perspectiva dos comércios também, as vias comerciais e assim por diante. O São Jorge você tem que experimentar. Concordo com o seu Geraldo. Experimentar para saber o que é. É verdade. O São Jorge tem que estar lá dentro dele para sentir ele. A verdade é essa. O São Jorge é uma essência. Eu vejo o São Jorge como essência. Se você não tiver contato, não tem como você saber. De que ano? Desde quando que o senhor começou com os projetos? Eu comecei com a escolinha em 99. Eu fundei a escolinha. Eu fui para a associação, junto com o Johnny. Aí saí da associação, montei a escolinha dentro da associação. Com 6 meses eu resolvi tocar a escolinha própria. Não saí da associação, mas fiz o estatuto, regeu a direção, a gente tocou a escolinha junto. 9 anos. Eu, Carlos Magno, que é professor, você deve conhecer, o Carlos Magno, e ele que ajudou a gente a fazer o projeto. A gente patrimônio do bairro, né, o seu Geraldo? Então, eu tenho a maior... Nossa, eu fico feliz. Então, a gente tocou a escolinha 9 anos, mas eu nunca deixei a associação. Milito muito com a associação também, sabe? Participei da associação, quase toda a associação do bairro eu participo na área de esporte. Eu gosto muito da área de esporte e área social. Então, a gente vem desde do Alpino, que é o eterno presidente, o primeiro presidente oficial foi o Alpino. Então, eu venho militando dentro da associação. Hoje, a gente não tem uma representação dentro de São Jorge, a gente não tem presidente da associação. É uma pena, eu falo isso de carteirinha, é uma pena a gente não ter. É um sonho meu ter uma associação
representativas no São Jorge. Mas não foi só no São Jorge. Isso que ele falou, eu acho fantástico, porque aqui no Uberlândia, né, tratando nossa cidade, as lideranças populares elas foram muito enfraquecidas nos últimos anos. Mas muito, 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 a ponto de você perceber que parecia assim, que era uma concorrência que havia, porque essas pessoas, de certa forma, poderiam intimidar, porque eles se tornavam naturalmente pessoas que levavam demanda ou para o vereador ou para o Poder Executivo. É verdade. Aí, de repente, essas pessoas começaram a desaparecer, começaram a não ter... Eu falo porque eu conheci o Johnny, e conheci, assim, às vezes procurar o poder público, não ser atendido, não ter acesso, às vezes procurar para colocar uma caçamba em um lugar, porque quando as pessoas votam nesses representantes, eles esperam isso, que leve as demandas para quem é de direito. Né? Porque quando você divide para lideranças do bairro, você também está dividindo a carga, porque os líderes do bairro, uma pessoa que nem o seu Geraldo, o Felipe, pessoas que estão ali no convívio, eles têm uma percepção mais próxima. Então, acho que seria interessante, sim, que essas pessoas fossem empoderadas. Então, quer dizer, esses agentes que eles não ganham nada para fazer isso. Na verdade, tem muito trabalho. É verdade. Porque, na verdade, cria uma expectativa dos moradores que esses representantes façam alguma coisa. Só que eles não têm o poder de legislar, eles têm uma função que é correr atrás da demanda. E só que sumiu, não é só do bairro São Jorge, não. Sumiu, praticamente desapareceu. Lá, não lembro nem qual foi a última vez que nós tivemos a eleição. Teve uma, algum ano atrás aí, mas o pessoal falando que não tem presidente. Lá no São Jorge tem uma pessoa que você conhece, eu acho que o Pico também conhece demais da conta, se chama-se Iara. Iara? É uma pessoa, ela tem uns projetos uma pessoa que trabalha muito pro bairro, muito. Então é uma pessoa que eu estou sempre junto com ela, sou muito amigo dela, amigo de Malaquias, mas é uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa que trabalha muito pro bairro. Viu? Essas lideranças ajudam muito no trabalho de vocês, né, Vico, no Poder Legislativo. Com certeza, acho que a participação de todos, poder público, né, tem o primeiro setor, o segundo e o terceiro setor. É importante que isso compõe a sociedade. É importante a participação de todos. Eu entendo que o enfraquecimento das lideranças comunitárias pode ser a correria do dia a dia. O mundo ficou tão maluco que as pessoas não estão tendo tempo para... Eu duvido, eu acho que é interesse... Deixa eu te contar, deixa eu te falar um negócio. O que está faltando, o que eu estou sentindo falta... Dentro do São Jorge, a minha área que eu trabalho só dentro do São Jorge, é de vereadores. Você não vê vereadores ali. Você não vê assessores ali. Quando você vê algum assessor, eu já vi esses assessores, já vi a assessora doutora Flávia, já vi assessor, mas é muito pouco. É muito pouco. Outro dia o pessoal me procuraram sobre aquele ecoponto. O nosso bairro estava ficando imundo. Por quê? O ecoponto lá, Vico, podia jogar uma viagem só. E lá, a maioria por lá, dia, né? Uma viagem por dia. Ali tem, eu vou ser por baixo, no mínimo 50 pessoas que trabalham só fazendo esse tipo de serviço. Que ganha vida fazendo esse tipo de serviço. Então ele não podia colocar lá, ele começou a jogar no bairro. O bairro estava uma verdadeira imundiça. Aí eu fui lá, fiz uma baixa-assinada, peguei os meninos que tinham interesse, fiz uma baixa-assinada, levei na prefeitura. Aí eles estão com um projeto para aumentar o ecoponto, aumentar a caçamba, as caçambas, que tem 4 caçambas. A gente precisa no mínimo de 15 caçambas lá. Isso é no mínimo. Eles aumentar o negócio, mas liberou para colocar mais viagens. Agora o caminhão dá 2, 3 viagens por dia. Mas mesmo assim, é pouco. Esse é um trabalho que tem que ser feito. Senão o São Jorge estava ficando um verdadeiro entulho. Porque os carroceiros não podiam jogar 2 viagens lá, mas tinha que fazer 2, 3 viagens para ganhar o dia. Pegava e jogava. Formava lixão. Você entendeu que ele tem que passar uma viagem só? Ele vivia de fazer viagens para descarregar no ecoponto. E ele que levava sujeiras, esses entulhos. E de repente ele não pôde mais. O beco era uma dessas questões também. Quem vai responsabilizar e levar o lixo lá? Outro trabalho que eu tento colocar na cabeça, que eu tenho oportunidade, eu estou falando. A prefeitura tem um negócio, chama cada treco. E aí, a pessoa colocou um sofá, uma cama lá de fora, liga na prefeitura, a prefeitura vem pegar isso. Mas isso tinha que fazer um trabalho de concretização até a população. A maioria não sabe. É conscientização mesmo. A maioria não sabe. Eu sei, mas a maioria não sabe.
Verdade. Então, agora, para a gente finalizar o nosso programa, que senão a gente vai falar aqui horas e horas e horas, porque esse tema rende muito, né? Eu vou pedir uma mensagem, uma consideração final de cada um de vocês sobre esse tema que nós conversamos, sobre revitalização do beco, né? E sobre tudo mais que nós conversamos, que é uma conscientização da população. Começando com vocês, Geraldo. Bom, a minha mensagem que eu tenho é que continuo fazendo esse trabalho no Arizona, as meninas continuam fazendo esse trabalho maravilhoso, e eu sei aqui da negócio também continua dando oportunidade para a gente vir aqui propor esse trabalho. E que Deus continue abençoando a gente continue fazendo esse trabalho direto, viu? Amém. Obrigada pela participação. Eu viu? que Muito agradeço boa. a oportunidade. Na hora que precisar, pode me chamar que eu estou à sua disposição. Obrigada e Então, parabéns por todos os trabalhos, viu? Obrigado. Viu? E você, Flávio, qual a sua mensagem? Para mim, eu penso assim, que se você faz o que sempre fez, você vai conseguir o que sempre conseguiu. Então está na hora de mudar, é hora de pensar o bairro São Jorge, a ocupação de uma forma mais madura, consciente, e essa nova geração vem mostrando para a gente o que é preciso fazer, que é preciso ter vontade. Talvez os mais velhos perderam um pouquinho já da esperança. Então na hora da gente voltar a ter esperança e voltar para a luta. Tá? Ao descobrirem, ao eles revelarem o beco novamente para essas pessoas, reapresentarem o beco, falar, olha, teu filho, ele tem tua cara. Entendeu? Ele está revelando um pouco da sua própria história, a história do bairro, a história de todas as nossas vidas. E eu acredito que, sobretudo, para ocupar não só o beco, mas todo São Jorge, é através da educação. Essa sim, educação muda as pessoas, dizia o Paulo Freire, e as pessoas mudam o mundo. O problema não é o papel que foi jogado no chão, o problema é a oportunidade de aprender e de reafirmar. A pessoa aprende de 3 formas, o processo de aprendizagem. Primeiro, você tem que ensinar. Segundo, você tem que repetir incansavelmente. E terceiro, você tem que dar um exemplo. Então, o Estado não tem autoridade de exigir nada se ele não fez nada. Essa iniciativa é uma iniciativa popular, é uma iniciativa acadêmica e que está sendo levada. E agora, eu acredito que o poder público ele vai pôr no seu lugar e poder cooperar com o que os moradores estão fazendo, sabe? Porque a história não perdoa. Tá? Estamos gravando agora em 2019. Em 2029, nós não seremos mais as mesmas pessoas. Pode ser que eu vi que seja governador. Eu, né? Pois é. Mas pode ser que simplesmente eu cansei, eu vou voltar para os meus negócios. Pode ser que a gente nem esteja aqui, mas a história vai olhar como nós olhamos para esse lugar um dia. Então nós não podemos esquecer de quem nós fomos e de onde nós somos. Então o São Jorge é parte de nossas histórias, de nossas vidas, onde meus filhos cresceram. Eu quero que aquele lugar cresça. E obrigado por tudo que vocês fizeram. Obrigada a você pela presença, mais uma vez. E você, Felipe? Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que disponibilizou do seu tempo para estar aqui, né? Foi grande exemplo de todos aqui, Sim. né? Que citaram você sempre. Com certeza. E pedir para as pessoas que estão vendo isso, seguir a nossa página no Instagram, o nosso Instagram, que é BecoSJ, para poder acompanhar mais e saber mais sobre o projeto. Ver as fotos também, né, no seu trabalho. Isso, ver as fotos e os vídeos. Muito Obrigada boas. pela presença, viu? Obrigado. E você, vereador, qual que é a sua mensagem final? Eu Depois de tanta conversa, né? Parabenizo novamente as alunas do curso de arquitetura, a Raíssa e a Luísa. Parabéns pela iniciativa. Agradeço você a oportunidade de acatar, de trazer o tema para o debate e parabenizo também a todos pela não só participação no debate, mas por toda a contribuição, por todo o trabalho que fazem aula, né? para o crescimento e a melhoria de vida da qualidade de todos, né? Ou melhoria da qualidade de todos daquele bairro. Parabéns, obrigado pela oportunidade. Um Obrigada abraço a pela todos. presença também. Obrigado. E você, muito obrigada pela companhia, você que nos assiste. Lembrando sempre que todas as edições dos programas estão no portal da Câmara, câmarauberlandia.mg.gov.br. Até a próxima edição. Tchau.